Som. Paz do Senhor, igreja. Boa tarde a todos. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Hoje estaremos encerrando a nossa série de mensagem, que tem como título Jesus, o Filho de Deus. E o tema do nosso sermão de hoje é Deus Homem. E a passagem para a nossa reflexão dessa tarde está em João 1, capítulo 1, a partir do versículo 1. Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, também será projetado, se você quiser acompanhar pela TV. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ele. E o versículo 14 agora: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração? Pai, no nome de Jesus, eu oro primeiramente agradecido, Senhor, por estar na Tua presença, junto com os meus irmãos, Senhor Deus, para poder adorar, engrandecer e exaltar o Teu glorioso nome, Jesus. Nome que está acima de todo nome, Pai. Ó Senhor Jesus, e eu oro, Deus, além de agradecido, eu oro, Senhor Deus, por este momento de reflexão da Tua palavra, Senhor Deus. Eu oro, Senhor Deus, para que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Senhor, eu não conheço as necessidades da Tua igreja, mas o Senhor sabe o que cada irmão precisa ouvir nesta tarde, Senhor Deus. E eu clamo a Ti, Senhor Deus, que o Senhor Deus possa me usar, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, para a exaltação de Ti, Senhor Deus. Usa-me, capacita-me para que eu possa transmitir a Tua mensagem da melhor maneira, Senhor Deus. Sou apenas um servo, Senhor Deus, que estou aqui para cumprir a Tua missão, Senhor Deus, de pregar o Teu evangelho a toda criatura. No nome de Jesus eu oro e já Te agradeço. Amém, Senhor. Como eu já disse, o nosso tema da nossa mensagem de hoje é Deus Homem. Irmãos, Jesus, Ele é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Eu digo isso, irmãos, porque se nós fizermos um estudo sobre Cristo, um estudo mais aprofundado sobre tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo, a gente verá que existem algumas teorias que são contrárias, tanto à divindade quanto à humanidade de Cristo. E uma dessas teorias, irmãos, que são contrárias tanto à divindade quanto à humanidade de Cristo, se chama ebionismo. Ebionismo foi um movimento que surgiu no século 107 depois de Cristo, e eles acreditavam que Jesus era apenas humano, desprovido da natureza divina. Eles aceitavam Jesus como Messias, mas todavia recusavam as credenciais divinas de Jesus. Eles acreditavam que Jesus era apenas humano. Temos uma outra teoria, o docetismo. Os docetas adotavam uma opinião filosófica que Jesus era apenas divino, desprovido de humanidade. Eles negavam a humanidade de Cristo. Era o oposto do ebionismo, que acreditava que Jesus era apenas um humano. Eles ensinavam que Jesus se apresentava aos homens como se tivesse um corpo, mas que o corpo de Jesus não tinha uma natureza humana igual a nossa, de pele e osso. Meio maluco isso, mas eles acreditavam nisso. Temos um outro movimento que surgiu, uma outra teoria, se chama arianismo. Os arianos, eles também negavam os atributos divinos de Cristo. Eles diziam que Jesus era Deus, mas não igual ao Pai, que é absoluto. Para eles, Cristo foi a primeira criação de Deus, através de quem o universo foi criado. Eles acreditavam que Jesus foi criado por Deus, e não é correto isso. Uma outra teoria, irmãos, que surgiu, se chama nestorianismo. O que os nestorianismo pregavam, ensinavam? Eles negavam a união entre as duas naturezas de Cristo.
eles negavam a união da divindade com a humanidade de Cristo. Eles acreditavam, ensinavam que as duas naturezas de Cristo estavam separadas em duas personalidades. Eles acreditavam na natureza divina e na natureza humana de Cristo, mas como se fosse coisa separada, como se Cristo tivesse duas personalidades. E diziam que essas duas naturezas, elas estavam associadas, mas não estavam unidas em Cristo. Irmãos, importante eu salientar nesse momento é que essas linhas de pensamentos a respeito de Cristo, elas foram rebatidas pelos irmãos do primeiro século. Houve criado até um concílio de Calcedônia, para rebater todas essas heresias. Porque esses ensinamentos eles não têm base bíblica. E neste momento, irmãos, a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre tanto da divindade como a humanidade de Cristo. Eu apresentei as teorias que negam uma parte a humanidade de Cristo, outras que negam em parte a divindade de Cristo, e vamos ver o que a Bíblia diz sobre a divindade de Cristo. E o versículo que a gente leu em João 1:1, que eu vou repetir, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Irmãos, o termo verbo aplicado a Jesus aqui nesta passagem, esse termo vem do original grego logos, cujo significado está no sentido de palavra divina. Ou seja, o termo logos é designado à divindade de Jesus, como eterno Criador e verdadeiro Deus. Irmãos, perceba que o versículo nos afirma a pré-existência de Jesus Cristo. Expressa a sua relação dinâmica com o Pai, pois Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Observe que a Bíblia não está enfatizando apenas a pré-existência do verbo, mas a natureza de igualdade de Jesus com o Pai, mesmo sendo distinto do Pai. Jesus, a gente vê pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três, cada um tem a sua função, mas os três são iguais, os três são Deus. Nenhum é maior que o outro e nenhum é menor do que o outro. Os três são iguais e Jesus é igual a Deus e igual ao Espírito Santo. Jesus é divino. E Colossenses 1:17, irmãos, nos diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Irmãos, Jesus é um ser incriável. Ele é o Criador. Jesus, ele não é parte da criação. Jesus, ele transcende a criação. Jesus é o Criador de todas as coisas. Nós percebemos aqui no versículo que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo existe a partir de Jesus. Se não houvesse Jesus, nada seria criado. Um universo não seria criado. Nós não seríamos criados. Hebreus 1:2 nos diz: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Jesus fez o universo, irmão. Jesus te criou. E percebemos, irmão, que a divindade de Cristo nos ensina o quanto Jesus é essencial para as nossas vidas. Se a gente ler o versículo 3 de João 1, versículo 3, diz que sem Jesus nada existiria. Sem Jesus o universo não seria criado. Sem Jesus o planeta não seria criado. Nós não seríamos criados também, se Jesus não estivesse na criação. E nós, irmãos, não estaríamos aqui neste exato momento se Jesus não estivesse na criação. Podemos afirmar que sem Jesus tudo perde o sentido. Irmãos, nós não estamos neste mundo por acaso.
há um propósito cristocêntrico para nós. Jesus tem um propósito para mim. Jesus tem um propósito para a vida de cada irmão aqui hoje. Jesus tem um propósito para mim e para você. Cristo não nos chamou por acaso. Nós não fomos simplesmente criados para nascer, crescer, constituir uma família, trabalhar, aposentar e esperar a morte. O propósito da divindade de Jesus para nós é muito mais do que isso. O propósito de Jesus tem para nós é um propósito de vida eterna com Ele, irmãos. Fomos planejados para a glória de Deus. Deus nos chama a todo instante para fazermos parte do seu reino, para nos tornarmos semelhante a Ele. Jesus, irmãos, nos chama para servi-lo e para cumprir a sua missão de pregar o Evangelho. Cristo, irmãos, nos chama para sermos santos, sermos separados, para sermos luz, para sermos sal. Somos chamados para iluminar onde há trevas. Somos chamados para levar esperança para aqueles que perderam a esperança. Precisamos, irmãos, viver para Jesus, pois Ele é a razão da nossa existência. Já parou para pensar que muito antes de nós sermos gerados no ventre de nossas mães, Jesus já pensava em nós? Jesus já pensava, eu vou criar o Kaique, eu vou criar o Gabriel, eu vou criar a Alexandra. Para pensar, Jesus, antes de criar o universo, Ele já pensava em criar nós, irmãos. E isso é glorioso, a gente fazer parte da mente de Cristo. Nós não fomos criados por acaso, como algumas teorias dizem. Nós, irmãos, somos uma bela obra criada pelas mãos divinas de Jesus, irmãos. Isso é glorioso, nós devemos glorificar Jesus por isso. Nós somos criados, feitos pelas mãos daquele que criou o universo, que criou tudo, irmãos. Nós fazemos parte dessa obra, dessa bela criação de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Fomos criados pelo nosso Salvador, pelo nosso divino Salvador. Nós, irmãos, agora vimos a divindade de Jesus, o que a Bíblia diz a respeito da divindade de Jesus. Jesus, antes de tudo ser criado, Jesus já existia. Jesus estava com Deus antes de todas as coisas serem formadas. E agora, irmãos, a gente verá o que a Bíblia diz sobre a encarnação de Cristo. E João 1,14, irmãos, diz assim: aquele que é a palavra, ou seja, aquele que é divino, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Irmãos, Jesus, além de ser divino, Jesus, Ele se humanizou para nos salvar. Jesus, mesmo sendo divino, tornou-se semelhante a nós, como carne e osso. Jesus sentiu o que nós sentimos. Às vezes a gente sente fome, Jesus sentiu fome também. Às vezes a gente se cansa, Jesus também se cansou. Às vezes a gente se entristece, Jesus também se entristeceu. Jesus até chorou. Mas uma coisa, Jesus se diferenciou de nós. Ele não pecou. A natureza dele não foi pecaminosa igual a nossa. Jesus, ele em tudo, ele foi tentado, mas não pecou. O propósito de Cristo de se encarnar foi para nos salvar, para nos dar vida, para nos dar um propósito. Nós, irmãos, estávamos condenados à morte, e à morte eterna. Mas Jesus, Ele nos resgatou. Amém, Jesus? Ele esteve entre nós para expressar, para manifestar a sua graça e verdade.
a graça no sentido do favor imerecido, concedido a nós pecadores, de morrer na cruz para nos dar salvação. Jesus fez esse favor para nós, porque por nós mesmos, nós não seríamos capazes de nos salvar. E Jesus, Ele deixou a sua glória para se tornar humano, para sofrer, para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. E Jesus é verdade no sentido do conjunto de valores que nós, humanos, precisamos cultivarmos para sermos felizes. Nós precisamos cultivar valores para sermos felizes. E a divindade de Jesus foi revelada para suprir essas necessidades. Jesus é o padrão para vivermos felizes, para vivermos satisfeitos. Não existe qualidade de vida sem a presença de Jesus. É indispensável, irmãos, conhecermos a sua vontade para nós, para que possamos desfrutar da sua graça e da verdade produzidas por Jesus. É indispensável para vivermos bem. Na graça nós encontramos perdão dos nossos pecados. E na verdade nós encontramos, irmãos, o caminho para termos uma vida plena. Que possamos deixar Jesus guiar os nossos passos, pois Jesus, Ele sabe o que é melhor para nós. Os caminhos de Deus são melhores que os nossos. Ele é Deus, e sem seu direcionamento, nada poderemos fazer. Sem o direcionamento de Cristo, nada poderemos fazer. Filipenses 2:5-8 nos diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, o termo esvaziamento, aqui na passagem de Filipenses, trata de uma autorrenúncia de Jesus ao assumir a natureza humana, sem deixar de ser Deus. Deus se humanizou, mas não deixou de ser Deus. Convém ressaltar também que quando Jesus esvaziou-se, não foi o esvaziamento da sua divindade, mas da sua glória. Visto que Jesus deixou o céu, despojando-se de sua própria majestade para se tornar-se humano. Jesus deixou a adoração dos anjos, Jesus deixou toda a sua glória e se humanizou. Jesus não deixou de ser Deus quando Ele se humanizou. Irmãos, o autoesvaziamento aconteceu por vontade própria de Jesus. Foi uma limitação de si mesmo para um propósito. Jesus se humanizou para um propósito. Portanto, algumas teorias de que falam que Jesus renunciou à sua divindade quando se encarnou, isto é, deixou de ser Deus, é contrário aos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Pois, ao auto se esvaziar, Jesus estaria renunciando à sua natureza divina, tendo nele unicamente uma pessoa comum como nós. Não é isto que a Bíblia ensina. Irmãos, vimos até agora a respeito da divindade de Cristo e a respeito da humanidade de Cristo. Mas como essas duas naturezas se relacionavam na figura de Jesus? Irmãos, existe um conceito na teologia que se chama união hipostática. O que essa teoria nos diz a respeito tanto da natureza divina quanto da natureza humana de Cristo? Como
essas duas naturezas se relacionavam. Essa teoria explica que a natureza divina e humana de Cristo coabitavam mutuamente, sem confusão. Essas duas naturezas habitavam em Cristo em perfeita harmonia. Ou seja, nenhuma das naturezas interferia na outra, causando algum tipo de confusão. Cristo era Deus e homem ao mesmo tempo. Isso é inexplicável, né, pela nossa mente humana, mas é isso que a Bíblia ensina. Jesus era Deus e o homem ao mesmo tempo. Cristo não deixou de ser Deus para ser homem, e não deixou de ser homem para ser Deus. A relação entre a divindade e a humanidade de Cristo é um grande mistério para nós, porque nossa mente frágil e limitada é incapaz de encontrar uma linha divisória entre a humanidade e a divindade de Cristo. Mas, irmãos, nós conseguimos perceber pelos relatos bíblicos Jesus agindo em conformidade com as duas naturezas, fazendo o que cada natureza lhe é própria. A gente consegue perceber em algumas partes da Bíblia Jesus agindo divinamente, e vemos em algumas partes da Bíblia Jesus agindo humanamente. Então, irmãos, tem coisas no relato bíblico que podemos perceber o que é próprio de Jesus como homem e Jesus. Desculpa, irmãos. Então, tem coisas que no relato bíblico que podemos perceber que Jesus, que o próprio Jesus. Desculpa. Então, tem coisas no relato bíblico que podemos perceber que é próprio de Jesus como homem. Como, por exemplo, Jesus ele teve fome, como eu já disse. Isso foi uma manifestação da humanidade de Cristo. Jesus tendo sede foi uma manifestação da humanidade. Cansaço. Jesus se cansou, Jesus dormiu, Jesus chorou, Jesus morreu. Tudo isso está ligado à humanidade de Cristo. E tem coisas, irmãos, que são próprias da natureza divina de Cristo. Irmãos, Jesus ele tinha conhecimento de todas as coisas. E isso é uma expressão da sua divindade. Jesus tinha poder e era a expressão da sua divindade. Jesus ele tinha autoridade sobre a natureza. Nenhum ser humano tem autoridade sobre a natureza, tem? Jesus, quando Jesus estava dormindo no barco e os discípulos estavam lá no meio da tempestade, e os discípulos todos apavorados, a tempestade, Jesus dormindo, e cutucaram Jesus: Jesus, você não vai fazer nada? Jesus se levantou: acalma a tempestade. Alguém humano não teria poder para fazer isso, somente a divindade de Jesus. Jesus expressou a sua divindade na cura de doentes. Jesus expressou a sua divindade sobre os espíritos malignos. Como eu já disse, irmãos, isso pode causar uma certa confusão. Como Cristo, sendo um, possuir duas naturezas completamente diferentes. Como Cristo, sendo um, sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Isso é um mistério que só na eternidade que nós teremos resposta. Só com Jesus que a gente vai poder perguntar para ele: Senhor Jesus, como que o Senhor agia? Em algumas partes o Senhor era humano, em outras partes o Senhor era divino. É um mistério que somente com Jesus a gente vai entender. A Bíblia nos dá relapsos da divindade e da humanidade de Cristo, mas a relação entre as duas naturezas, somente na eternidade teremos resposta. Irmãos, o que é próprio de uma natureza, às vezes na Bíblia, a natureza de Cristo, às vezes na Bíblia, é atribuído a uma pessoa denominada pela outra natureza. Ou seja, às vezes encontramos na Bíblia um homem, Jesus, fazendo coisas divinas, e Jesus que é Deus padecendo como ser humano. Este é um mistério que só com Jesus, como eu já disse, nós teremos resposta. Irmãos,
É difícil a gente entender. Pensar Jesus sendo humano e divino ao mesmo tempo. Mas nós devemos acreditar que Jesus, Ele é Deus. E nós devemos acreditar que Jesus é homem ao mesmo tempo. Então, irmãos, o Salvador, então, é visto como possuindo a mesma natureza divina de Deus e Jesus possuindo a mesma natureza humana nossa. Irmãos, e é justamente essa união entre o divino e o humano de Cristo que nos possibilita sermos salvos. Porque se Jesus divino não viesse em forma humana, por nós mesmos, nós não conseguiríamos ser salvos. Nós não conseguiríamos chegar à salvação. Quando Adão e Eva pecaram, era necessário que alguém perfeito nos resgatasse da escravidão do pecado. Jesus, sendo divino, deixou a sua glória, deixou o seu trono ao lado do Pai, deixou a adoração dos anjos, se esvaziou, se humilhou, se fez semelhante a nós, homens, e morreu por mim, morreu por você, para nos dar a salvação. É essa graça, irmãos, de Cristo, a qual nós não merecemos, mas Ele nos salvou. Não importa o que estejamos passando, Jesus é humano como nós, e Ele conhece as nossas dores, Ele conhece os nossos sofrimentos, Ele sabe dos nossos dilemas, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe o que enfrentamos no nosso dia a dia. Jesus se humanizou para nos salvar. E Jesus está aqui, irmãos, nesta tarde, através da sua onipresença, para nos ouvirmos, para nos ouvir em oração. Que possamos clamar a esse Deus divino e humano ao mesmo tempo. Amém, irmãos?